lá da igreja de Vila Cardeal, está nos honrando com a sua presença hoje, e hoje ele trará a palavra de Deus para nós. Que Deus abençoe, meu irmão. Salve os irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é sempre um privilégio, um prazer de estarmos juntos aqui nessa igreja. Eu me sinto muito em casa. Essa igreja também faz parte do meu coração, está dentro do meu coração. Está aniversariando hoje, né? E hoje ele não pôde vir. Aí que os irmãos continuem orando aí pelo seu pastor, pelo seu ministério aqui na igreja. E que Deus dê muitos anos de vida a ele e que seu ministério seja profícuo. Eu queria compartilhar esta noite com os irmãos e queria que os irmãos abrissem juntamente comigo a carta de Paulo aos Efésios. Filipenses 4. Que eu estava lendo Efésios hoje, aí fiquei com Efésios na cabeça. Mas, na realidade, o nosso sermão hoje vai ser baseado no texto da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 4. Filipenses 4, de 4 a 9. Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 9. Amém, irmãos? Então vamos fazer essa leitura. E diz assim o texto da palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, queremos nesse instante, Senhor, nessas horas da noite, que estamos aqui na Tua casa, nessa agência do Teu reino, aqui neste bairro, congregados aqui com a Tua igreja, Senhor, esses irmãos que estão aqui na igreja e estão através do modo remoto na internet, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que Tu nos alimentes, Senhor, nesta noite, que Tu conforte o nosso coração, que Tu transforme as nossas mentes e o nosso modo de ver e de agir, ó Deus, e que a Tua palavra haja profundamente, Senhor, em nossas vidas. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Eu te peço, Senhor, humildemente, que Tu me uses nessa noite, para que eu possa trazer, ó Deus, as verdades vivas contidas da Tua palavra e que nós possamos ser abençoados, porque a Tua palavra já está abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos num tempo de muita incerteza e de muita ansiedade. Eu estava lendo aqui algumas pesquisas e o número de
a quantidade de ansiolíticos, de drogas para o humor, remédios para tirar a ansiedade, seja para dormir, seja para deixar calmo, tem crescido dia após dia. E depois da pandemia, isso cresceu muito mais. Algumas estatísticas dizem que cresceu 14% a mais. O Brasil é campeão de consumo de antidepressivos, ansiolíticos. O consumo até janeiro estava em 54 milhões diário de cápsulas de remédios dessa natureza. Agora, durante a pandemia, passou para 64 milhões. O consumo é muito grande e, com a pandemia, houve uma liberação através dos Correios por conta das pessoas que estavam em casa, por conta do lockdown, né, estavam fechadas, e aí o consumo, a solidão. Então, é um fenômeno que cresce e cresce a cada dia. O Brasil, pelas estatísticas que eu li, 30% da população vive dependente deste remédio. A ansiedade, ela pode ter causa também genética, é uma doença como outra qualquer, mas também ela pode ser de origem espiritual. Então nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é que Deus fala para nós sobre essa questão. Então, o tema da nossa mensagem hoje é como vencer a ansiedade. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade que foi inaugurada por Felipe, o pai de Alexandre o Grande, durante aquelas guerras da Macedônia. Ela fica localizada na Macedônia e o Império Romano tomou, né? Teve uma grande guerra lá do Império Romano, né? Dos generais romanos, Augustus e Brutus, Otávio, e aí aquilo ali ficou como uma cidade, uma província romana muito próspera. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega ali e funda a igreja, a primeira igreja da Europa. Antes ele já tinha fundado igrejas na Antioquia, que era hoje a antiga Turquia. E Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Filipos, e a igreja de Filipos sempre colaborou com o ministério de Paulo, o ajudando financeiramente. E Paulo escreve essa carta é como se fosse um recibo, dizendo que recebeu, né, as ofertas através do... Se vocês leem esse final da carta, foi um servo do Senhor, amigo de Paulo, né, que vivia com Paulo, chamado Epafrodito. O nome dele é muito interessante. Epafrodito significa amado de Afrodite. Veja como a predestinação tomou ele aqui, porque ele era um homem dedicado à deusa Afrodite e se converteu, né, sendo um grego, a Cristo Jesus, e Jesus e Deus tirou ele desse paganismo. Então, Epafrodito, quando os irmãos lêem, já sabem que é amado de Afrodite. Afrodite era um dos piores cultos que existia naquela época, porque existia relações sexuais ao ar livre, a público. A Afrodite vem de afrodisíaco, é a deusa do amor. Então, existia aqueles cultos pagãos, né, naquela época, e ali na cidade de Filipos também existia, porque Afrodite era venerada naquela cidade. Então, o contexto histórico, irmãos, é que os cristãos, como nós hoje, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pelos judeus que não criam em Jesus. Esses judeus
diziam as autoridades daqueles locais que os cristãos não tinham outro Deus, outro rei, outro Deus, que era diferente de César, e os cristãos viviam assim oprimidos. E nós, aqui, se nós não tomarmos conta do Brasil, e não soubermos votar em candidatos cristãos, daqui a pouco o paganismo está também tomando conta do nosso país e a perseguição está na igreja. Já começou uma perseguição ideológica contra as igrejas, não é? Porque eu sou professor de uma instituição de ensino, já fecharam a capela lá, uma capela ecumênica, não se pode mais falar de Deus nas escolas, nas universidades, porque dizem que o Estado é laico. Então, existe uma perseguição, e a gente, como cidadão, precisa votar certo em pessoas, porque a política é que nós temos essa oportunidade, né, de escolher os nossos governantes, mas depois que eles chegam ao poder, a gente tem que ser submisso à autoridade. E aí você vai ser submisso a uma autoridade que não reconhece Deus, que não teme a Deus. Veja a nossa dificuldade. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente o cristão, para não estar trazendo problemas futuros para nós, como tinha nessa época aqui os filipenses. Então, e eles também tinham vários problemas de doença, problemas de relacionamento. Aqui a gente vê que Paulo escreve para duas irmãs que estavam em litígio também, e dentre outras coisas que Paulo escreve aos filipenses, eu quero destacar aqui essa questão da ansiedade. Então, no versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É uma carta de alegria, é a carta que Paulo fala mais de alegria. E eu quero dizer aos irmãos que Paulo escreve essa carta, sabe, numa situação muito difícil. Ele estava preso, prestes a receber a sua sentença de César. E ele estava encarcerado, e as prisões romanas eram calabouços, eram locais lá embaixo, cavados na rocha. E Paulo estava numa situação difícil, de desespero. Ele não sabia qual seria o seu futuro. Mas qual é o recado que ele manda para os filipenses? A primeira coisa que ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então ele já começa dando esse recado para quebrar esses problemas de ansiedade, de falta de perspectiva de futuro daquela igreja. E ele diz assim, no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação? É você ser uma pessoa calma, tranquila, sábia, que vai tomar uma decisão, seja para a sua vida, seja para a vida dos seus filhos, seja para a vida da sua empresa, seja para qualquer coisa, uma atitude sábia, e que nós possamos ter essas atitudes. Por isso que seja conhecida vossa moderação. Nós precisamos ser moderados, não é? Nem tão calmos, passivos, mas também não tão acelerados. Seja conhecida a sua moderação. E ele dá um recado aqui muito importante para nós, nesse versículo 5. Ele diz, perto está o Senhor. Você não precisa estar desanimado, porque Jesus está perto de você. Ele disse, é promessa dele, eu que vou estar convosco todos os dias da vida até a consumação do século. Eu vou estar convosco todos os dias. E como é que Jesus está conosco? Nós sentimos isso no coração e na mente, através do seu Espírito. Então, ele diz aqui, alegrai-vos no Senhor, sejam moderados, e perto está o Senhor. Jesus está perto de nós. Nós precisamos entender isso. E se ele está perto de nós, ele vai nos ajudar.
E agora ele começa falando a coisa mais de forma enfática. Ele diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma. Olha, ele está aqui, colocando o grego aqui, a palavra no grego está imperativo. Está dizendo, não andeis, é imperativo. Se eu vou andar ansioso, se eu estiver ansioso, eu estou pecando contra Deus. Ele não está dizendo que isso é pecado, mas se entende, se a palavra está no imperativo, ele está dizendo, não ande ansioso. Porque ele disse, eu tenho que viver alegre, alegrai-vos no Senhor, e eu tenho que viver com moderação. Nem tão acomodado, nem tão acelerado ou ansioso. Eu preciso ser moderado. Por isso que ele enfatiza aqui, não andeis ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para não viver ansioso é colocar diante de Deus tudo. Não é qualquer coisa não, tudo. Ele diz aqui, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer e inculcar para que eu não viva ansioso, tanto eu como você. Quando eu estou pregando para vocês, irmãos, eu estou pregando também para mim. Não pense que o pregador prega só para vocês, prega para mim também. O Espírito fala para mim e eu falo para vocês. E está falando no meu coração também nesta noite. E ele diz aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer para tirar a ansiedade, para eu erradicar a ansiedade do meu coração e da minha mente é colocar tudo diante de Deus pela oração e pela súplica. Mas, pastor, qual é a diferença entre oração e súplica? Oração e súplica. Qual é a diferença? Oração diz aqui no grego, é você falar com Deus, se comunicar com Deus. E suplicar. Suplicar é você clamar, é você se derramar diante de Deus e se colocar, sabe como? Como incapaz. Mas Deus sabe de tudo, sabe. Mas sabe o que é que Deus pede, através de toda a Bíblia? Que você confesse a Ele. Deus quer que você diga para Ele, com seu coração, com sua mente, com sua boca. Porque Deus quer viver em comunhão com você. Deus sabe de tudo, Ele sabe tudo. Não, Ele quer que você confesse, Ele quer que você fale. E quando você estiver em ansiedade, com um problema muito sério de saúde, de relacionamento financeiro, clame ao Senhor. Isso quer dizer súplica. Suplique ao Senhor. Coloque, se derrame. Você lembra de Ana lá em Elcana, quando as mulheres oprimiam ela, a outra mulher de Elcana oprimia ela, e ela teve um dia que estava lá tremendo no templo, e o sacerdote chegou e disse, essa mulher está embriagada. Não, ela estava, sabe o quê? Se derramando, clamando diante de Deus. Então ele diz aqui o apóstolo Paulo, em tudo seja conhecido, tudo você coloca nas mãos de Deus. Então, a primeira coisa para eu erradicar a ansiedade da minha vida e da sua é colocar diante de Deus através das orações pela súplica. E tem outra coisa também, que é outra forma de oração, com ações de graça. O que quer dizer isso? Você tem que dizer a Deus que você dá graças a Deus pela sua vida, e você tem que olhar para trás, né? E tem até uma música que eu gosto muito disso. Tente lembrar o que Deus já fez por você, o que Jesus nunca te abandonou. Você precisa trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, né? A misericórdia de Deus, e você olha para trás e vê os milagres que Deus fez na sua vida e você agradece. Então, a primeira coisa para erradicar, tirar, sair da angústia e da opressão, que muitas vezes, às vezes, é demoníaca, é você orar, clamar e adorar a Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele é na sua vida.
a melhor coisa que Deus fez na vida, você tem que dar graças é pela salvação, não é? Quer que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu já ganhei tudo. A salvação é a melhor coisa, a coisa mais preciosa que nós temos. E a gente sabe, nesse momento aí de pandemia, tantas famílias perderam o seu ente querido. Eu, a semana retrasada, estava almoçando com um amigo meu, hoje ele está na UTI, né? Está com uma infecção por conta da Covid, está lá. A gente não sabe. A melhor coisa é você estar o quê? Perto de Deus e com o coração agradecido, porque você não sabe o dia de amanhã. E tem que retirar do coração toda a ansiedade. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar, suplicar e adorar ao Senhor. É um remédio tão simples, a Bíblia é tão simples, e a gente é que faz a vida muito complexa. Então a primeira coisa, irmãos, é orar ao Senhor, suplicar ao Senhor e exercer as ações de graça. Vê a bênção que vem depois, que está no texto. Observem aí, continue com suas Bíblias abertas. Vê a bênção que vem no texto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. É a promessa de Deus para a nossa vida. É paz. Quando você ora, quando você suplica, quando você agradece, o que é que Deus coloca no seu coração? A paz do Senhor, o Shalom Adonai. Eu quero aqui diferenciar dos irmãos. Existe a paz de Deus e a paz com Deus. Mas, pastor, qual é a diferença? Então, a paz com Deus, você já não está em guerra com Deus, porque você conheceu a Cristo. Espero que todos tenham conhecido a Cristo, porque senão você está em guerra. Deus não lhe reconhece. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando o sangue do Senhor lava os seus pecados, você está em paz com Deus. Não existe nenhuma condenação lá para você mais, porque você está em Cristo Jesus. Então essa paz, a paz com Deus, ninguém tira de você. Agora, a paz de Deus vem através do Espírito Santo, e é promessa de Deus quando você coloca diante de Deus toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, todas as suas preocupações, porque o mundo de hoje, amados irmãos, nos traz isso, as incertezas, principalmente nesses tempos de pandemia. Então nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus. A promessa de Deus diz que a paz de Deus, que excede ao todo entendimento, e eu quero dizer que isso é sobrenatural. Eu sou presbiteriano, mas não tenho vergonha de dizer que acredito no sobrenatural. O sobrenatural, a paz de Deus é uma paz sobrenatural. Deus age de forma natural, mas age também de forma sobrenatural. Essa paz que vem do Espírito Santo, no momento de crise, no momento de desespero, é uma paz sobrenatural, não é paz natural. Então a primeira coisa no momento de ansiedade é orar ao Senhor, adorar ao Senhor, suplicar ao Senhor, e a promessa disso vem o quê? É o quê? A paz do Senhor. A paz do Senhor. E ele diz aqui uma coisa também, irmãos, que é muito interessante. Veja, o que é que o Espírito Santo faz conosco? E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardar as emoções, que a palavra coração se refere a emoções, e guardar os pensamentos. E essa palavra aqui é uma palavra militar. Guardará, Paulo está usando a metáfora dizendo assim, vai estar um soldado, um vigilante ali na porta do teu coração e da tua mente, para que nada te perturbe, para que arraigue do seu coração toda a ansiedade, todo o problema, toda a angústia. Então ele está guardando, aqui a palavra é guardar, é blindar. Então, é muito bonito o que Paulo diz para nós nesta noite, irmãos. E ele diz assim, então,
se a gente entrega a Deus todos os nossos problemas, vem como promessa a paz de Deus. E agora no versículo 8 é a segunda coisa, né? Que como nós fazemos para tirar do coração, como viver sem ansiedade. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o versículo 8, então, tem também outra condição, amados, para você tirar a ansiedade do seu coração. Então, a segunda coisa que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você é o seguinte, ó: eu tenho que ocupar minha mente e meu coração com coisa boa. Eu não posso estar ligado o dia todinho em notícia, em fake news, né, em ansiedade. Quem vai ganhar as eleições? O dólar está alto. Amanhã subiu o arroz desapareceu. A Covid, o número de mortes aumentou. Isso vai lhe dar ansiedade. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir aquele emprego? Senhor, eu preciso daquele emprego. Senhor, então, a gente precisa, então as coisas boas têm que estar no nosso coração. Mas os crentes, quando estão na vida boa e começam a ver novela, lá em casa é um problema. Eu sou muito sincero, eu vivo lutando com a minha mulher para ela acabar de deixar de ver novela. Novela, principalmente da Globo, só traz ansiedade, porque é adultério, traição, roubo. Então isso é que a gente não pode ocupar a nossa mente. Então, se você quer sair da ansiedade, ocupe a sua mente com coisa boa, com boas notícias, lendo a palavra de Deus, escutando boas pregações, não é? Ouvindo notícia boa. Então, é como diz o ditado popular: notícia ruim no instante chega, né? Mas notícia boa não demora a chegar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, eu preciso ocupar, porque o diabo é interessante, ele trabalha com os sentidos nossos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Eles colocam coisas para nos deixar ansiosos. Ele coloca coisas nos nossos ouvidos, né? Então, através dos nossos sentidos, não é? E dos nossos pensamentos, vai se construindo, sabe o quê? Uma ansiedade. E essa ansiedade, se ela for muito grande, sabe o que vai acontecer? Vai se tornar uma doença psicossomática. Você vai viver suando, vai viver com crise de pânico. Tem uma dessas doenças que são genéticas, irmão. Eu não sou aqui irresponsável de dizer que tem pessoas que já têm no seu metabolismo, na sua constituição genética, a tendência de ter ansiedade. Mas a maioria é questões espirituais também, falta de confiança em Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aí Jesus lhes prometeu olhar as aves do céu, né? E os lírios do campo, que eles não fizeram nada e Deus os alimenta. Não és vós mais importante do que isso? Então, a gente tem que colocar nossa ansiedade e descansar no Senhor. Então, primeiro, eu tenho que orar, suplicar, né? E adorar a Deus. Segundo, me ocupar com que coisa boa, os meus sentidos, não é? Ver coisa boa, notícia boa. Se a notícia é ruim, não fique preocupado, se desligue logo dela, né? Se você está com problema de saúde, coloque no seu coração: isso é para a glória de Deus. Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou superar isso, porque o que é que diz o apóstolo Paulo? Está dizendo aqui, ó, perto está Jesus de vós. Jesus está perto de você. Fala com Ele. Em terceiro lugar, irmãos, ele diz assim, ó, no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, eu preciso praticar. Primeiro, eu preciso orar, suplicar e adorar. Em segundo lugar, eu preciso vou falar uma linguagem popular, estar ligado naquilo que é bom. O que for saudável, o que for justo, o que for puro, é isso que tem que ocupar a minha mente.
Então, os meus pensamentos têm que ser pensamentos que sejam frutos do Espírito Santo. Em terceiro lugar, eu tenho que praticar a palavra. Então, um cristão, ele não se conhece pelo que ele fala, o que ele professa. Eu sou crente, eu sou batizado nas águas, eu recebi o Espírito Santo, não sei o quê. Cristão é atitude. Cristão é atitude. Hoje, o testemunho fala mais do que as suas palavras, seja de político. Tá tão saturado de palavras que ninguém aguenta mais discurso. Ninguém aguenta mais discurso. O que a gente quer ver, sabe o quê? É testemunho. Então, eu tenho que praticar isso. Eu tenho que praticar oração. Eu tenho que praticar ter bons pensamentos. E só dessa maneira vai ser erradicada de mim a ansiedade. Então, irmãos, Deus nos capacita para isso através da sua palavra. Eu não sei, irmãos, qual é a sua ansiedade, o seu problema. Eu não sei com que você está vivendo ansioso. Eu não sei qual o problema que você está na sua vida, seja de ordem financeira, seja de ordem pessoal, seja de alguma enfermidade, mas coloque diante de Deus essas coisas, com súplica. Comece a pensar, eu não estou falando aqui em pensamento positivo, não. Não é naquele negócio de pensamento positivo, não. Eu estou falando aqui a promessa de Deus que está aqui. Ele está dizendo, se eu orar, se eu suplicar, se eu entregar a Ele, a paz do Senhor, de forma sobrenatural, vai tomar o meu coração. Então, vamos praticar a palavra. Não deixe de ler a Bíblia todo dia. Que seja a sua primeira coisa da manhã. Leia a palavra de Deus e ore. Porque você já começa o dia retirando do seu coração, sabe o quê? A ansiedade. Faça isso. Isso é praticar a palavra. E para terminar, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem o Salmo 131. É um salmo com apenas 3 versículos. Que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera no Senhor. Se você estiver ansioso, sabe o que você faz? Faça feito uma criança que está querendo tomar leite da mamãe. Coloque, já viu uma criança quando está chorando muito e tal, a mãe coloca no peito e ela fica caladinha, porque o leite e o carinho da mãe satisfaz a ela. E é assim que nós devemos fazer nos momentos de tristeza, de dor e de ansiedade. Colocar nos braços do Pai, porque perto está o Senhor. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos ficassem de pé e vamos cantar uma música, né? E essa música eu quero que os irmãos cantem, né, em espírito de oração. É um corinho antigo, né? Eu sou antigo, aí tem que lembrar corinhos antigos, né? Então, cante em espírito de oração. Porque tudo me vai bem.
circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não viu por vistas. Alegre estou, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não viu por vistas. Alegre estou. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, ó Deus, por ter ouvido a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Que tu possas inculcar em nossos corações, que nos momentos difíceis das nossas vidas, porque nós vivemos num mundo de tribulação, Senhor, num mundo onde jaz o maligno, num mundo que, como tu disseste, temos aflição, mas como Cristo venceu o mundo, nós possamos também vencer em Cristo Jesus. Retira de nós toda ansiedade, toda dor, toda desesperança, que possamos estar firmes no propósito de te servir e saber que tu estás perto de nós. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as bênçãos e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre.